Como Criar Seus Filhos, com Gary e Anne Marie Ezo. Obrigado por estarem conosco na quarta sessão de Como Criar Seus Filhos. Eu me lembro bem, já faz alguns anos, minha filha Jennifer foi nos visitar lá em casa com as duas filhas, para consultar nossa enfermeira Anne-Marie sobre um problema de coriza e febre. Enquanto nossa netinha Kyla e a mãe foram para o escritório de Anne-Marie, a segunda netinha, Cara, veio ao meu escritório. Ela estava querendo abraços e beijos, então chegou perto da minha cadeira e ergueu os braços para cima e disse: abraço. Eu peguei a minha princesinha e a coloquei no colo, e sentindo que ela precisava de mais carinho, eu a trouxe para perto do peito, abraçando-a como se fosse um bebê de colo. Ela se ajeitou numa posição confortável e rapidamente adormeceu em paz com o mundo. Cara veio esperando por isso. Seu coração estava repleto de inocência e de total confiança. Em sua cabecinha não havia nenhuma dúvida de meu amor. Não havia hesitação, não havia dúvida de que eu fosse dar carinho. Nessa fase, Cara certamente acreditava que para receber amor ela só precisava abrir os braços e ser abraçada. Mas um dia, como toda criança, minha neta passará de uma confiança incondicional para uma confiança mais racional no amor humano. Ela aprenderá com o tempo que o problema em se acreditar nas pessoas é que nem todas são confiáveis. E isso também pode se aplicar aos papais. Hoje teremos uma lição especial só para eles. Eu já ouvi essa mensagem várias vezes e cada vez me sinto mais encorajada pela esperança que ela traz aos pais. Temos certeza de que essa lição vai ser muito útil para você. Bem-vindos, pais e mães, que bom vê-los aqui. Vamos começar direto com nossa lição e hoje falaremos especificamente para os homens. Não que as mães não tenham responsabilidade no processo, apenas há algo a ser dito a respeito da importância da influência do pai sobre seus filhos e eu falo como pai. Eu falo como pai com todos os meus erros e com os meus acertos. Eu gostaria de poder encorajá-los e prepará-los para o papel de pai de família e suas responsabilidades. Acontece que a nossa sociedade tem várias formas de avaliar o sucesso dos pais, não é mesmo? Através da renda, do tamanho da casa, modelo do carro, de onde somos, onde trabalhamos. Tudo isso são critérios, mas o que usamos para medir nosso sucesso como pais? O que vocês usam para avaliar seu sucesso com seus filhos? Eu gostaria de sugerir que há um critério para medir de forma confiável como um pai está se saindo com seus filhos, e é esse: a qualidade e quantidade de confiança que os filhos têm em nós, como chefes de família, como corresponsáveis com a mãe, enquanto estão sob nossos cuidados. Esse é o único critério legítimo que podemos usar para avaliar como estamos nos saindo em nosso relacionamento. A qualidade e a quantidade de confiança que nossos filhos têm em nós enquanto estão sob nossos cuidados é a única forma legítima de avaliar a relação deles conosco. Ficou claro para vocês? A qualidade e a quantidade de confiança que tem em nós. E, repito, essa lição é toda focada na confiança, porque você não pode criar um filho amoroso sem confiança. Não dá para criar um filho seguro sem confiança. Não dá para criar um filho responsável sem confiança. Não dá para criar um filho virtuoso sem confiança. E por que a confiança, consulte o esboço, é tão importante? Por que essa ênfase na confiança no pai em particular? Porque a confiança é uma ponte. Para todas as pessoas, a confiança serve como ponte em todos os relacionamentos, principalmente na relação do pai com os filhos. A confiança é uma ponte que liga a necessidade do filho saber que ele pertence com o pertencer. A confiança é uma ponte que liga a necessidade do filho saber que ele é aceito com o ser aceito. A confiança é uma ponte que liga a necessidade do filho saber que é amado com o sentir-se amado. Se não há essa ponte de confiança, muitas dessas necessidades básicas na vida dos filhos não serão preenchidas ou serão mal preenchidas. Senhores, no relacionamento de um pai com um filho, o ponto fundamental é esse. Se um filho confia menos no pai do que nos colegas, então os colegas serão a maior influência sobre suas decisões.
Nessa sessão, vamos falar com vocês sobre alguns pontos essenciais na construção de uma relação de confiança com os filhos. Será uma lição divertida. Eu vou desafiar vocês. Será um momento de encorajamento e espero sinceramente que seja algo que vocês levem para casa e apliquem, não somente nessa semana que vem, mas que pratiquem por todo o resto da vida. Enquanto pais, eu quero destacar 5 instruções práticas nessa sessão. E haverá outras que vocês irão descobrir na leitura, mas tudo isso tem o propósito de ajudá-los a criar uma relação de confiança. Vamos ver a primeira instrução. É o item A no esboço. O pai deve ser o encorajador dentro da família. O pai deve ser quem encoraja na família, e digo isso sem excluir as mães. É que vocês, mães, são automaticamente encorajadoras. Vocês estão sempre encorajando com atitudes. Temos sempre a sua bondade, seu sorriso. Os filhos não questionam o encorajamento das mães. De modo geral, há algumas exceções. O que os filhos questionam é a atitude do pai, se ele motiva, se é a fonte de encorajamento. Isso nunca é demais para o coração dos nossos filhos. Eles gostam disso, de ser encorajados. Os pais precisam encorajar porque o encorajamento cria confiança. E eis algumas coisas práticas que o pai pode fazer. Número 1, o pai encorajador constrói a identidade familiar. Ele desenvolve a identidade familiar. Mas o que é a identidade familiar? Vamos definir assim. A identidade familiar é a aceitação mútua de quem somos como família. Com mútuo, eu quero dizer todos os membros da família. É baseado na confiança e na aceitação de cada membro, criando um senso de lealdade para a união da família. E como expressamos a identidade familiar? Pense no seu sobrenome, por exemplo. Seu sobrenome representa suas convicções. Vocês vão passá-lo aos filhos. Quando nossas filhas eram pequenas, elas sabiam que éramos o Zezo e as coisas que o Zezo fazem e coisas que eles não fazem. E o senso de pertencer à nossa família nunca foi uma opção. Não dissemos aos filhos, querida, você gostaria de pertencer à nossa família? Não, elas pertencem à nossa família porque nossa família é o resultado de um projeto divino. Somos uma família, a família Ezo, e qualquer que seja o sobrenome de vocês, ele precisa ser incutido nos filhos para que exista esse tipo de lealdade, a unidade da família. Por conseguinte, a identidade familiar é importante para ajudar a criar a relação de confiança. Mas a identidade familiar não é a única coisa a ser desenvolvida. Vocês também devem verbalizar seu compromisso para seus filhos. Vejam bem, não é só desenvolver a identidade, isso também faz parte do processo de encorajamento. Quantas vezes vocês, homens, ao dirigirem o carro, falam assim, nossa família é maravilhosa. Filhos, vocês têm sorte em ter a mãe que têm. Vocês são motivo de orgulho para mim. Eu amo vocês. Precisamos verbalizar isso, porque a falta desses comentários gera dúvidas nos filhos sobre o amor do pai. A mãe não é questionada. Sabemos que ela nos ama. A pergunta é, pai, você nos ama? Ao começarem a verbalizar isso para seus filhos, começarão a encorajar seus filhos para que eles tenham certeza disso. Pois se o pai está animado com a família, os filhos também se animarão com ela. E é por isso que precisam verbalizar sempre essas declarações de encorajamento. E outra coisa que está ligada a isso, seus filhos vão à escola, não vão? Mandem bilhetes. Escrevam bilhetes. Eu fazia isso. Eu fazia isso com as minhas filhas. As meninas iam para a escola e eu colocava um recado na mochila ou na lancheira. Jenny, eu espero que tenha um bom dia. Até mais tarde. Te amo, papai. Não precisa mais do que isso. Você dobra e coloca na lancheira e algo surpreendente acontece quando as crianças vão para a escola. Chega a hora do intervalo e elas abrem a lancheira, não importa a idade, das pequenas até as maiores. Então, elas veem um bilhete na lancheira. O que é isso, um bilhete? Nossa, que letra feia, deve ser do papai. Houve uma época em que Jenny, minha filha, recebia o bilhete e os amigos chegavam e perguntavam, seu pai colocou um bilhete hoje? Mas o que estavam dizendo era, meu pai nunca fez isso por mim. Homens, quanto tempo isso leva? Nós até cronometramos. Não leva nem 30 segundos. Anne-Marie sempre me lembrava de escrever um bilhete para as meninas. A pergunta que resta é a seguinte. Por que algo simples assinado pelo pai tem tanto significado? Pais, pensem bem, mães, vocês gostariam de
de ter um bilhete escrito pelo seu pai dizendo eu te amo. Só um. E o que peço a vocês é que façam disso um hábito de coração. Expressem seu amor aos seus filhos através desses recadinhos. Eu tenho uma carta aqui que nos foi enviada que demonstra o impacto disto. Eu vou colocar os óculos. Diz assim: queridos Gary e Marie, estou escrevendo para agradecer o que nos ensinaram na conferência do mês passado. Eu levei meu marido ao seminário para que ele passasse a ter um papel mais positivo como pai ao ouvir as coisas diretamente de vocês. Alguns dias depois, em casa, estávamos falando sobre os pais deixarem recados para os filhos, em vez das mães, coisa que eu fazia já há alguns meses. Meu marido concordou em colocar um bilhete para o nosso filho mais velho, de 7 anos, antes dele ir para a escola. No dia seguinte, o bilhete estava pronto para ser colocado na lancheira. Foi um bilhete simples. Eu espero que tenha um bom dia na escola. Nos vemos mais tarde. Te amo, papai. Quando meu filho chegou em casa, ele me entregou a lancheira, como sempre. Quando abri, notei que o bilhete estava lá e ele não o havia visto. E eu disse, você não viu nada de diferente na sua lancheira hoje? Ele pegou o bilhete, leu e, diante de mim, ele desabou em lágrimas. Abracei ele e depois perguntei, por que é que você está chorando? E ele disse, eu não sabia que o papai me amava tanto. Como posso agradecê-los, Gary e Anne-Marie, por um momento tão maravilhoso na vida de nosso filho? E digo a vocês que o investimento desse pai não passou de 30 segundos, mas é impossível medir o impacto desse carinho na vida do nosso filho. É disso que nós estamos falando aqui, é sobre isso. De escrever bilhetes, algo simples. Vocês podem encorajar seus filhos com coisas simples. As mães sempre escrevem bilhetes. Mas vocês, pais, precisam escrever os cartões de aniversário, de Natal. Não deixem por conta das mães apenas. Sei que ela escreve com mais capricho e tal, mas vocês, pais, devem escrever os cartões de aniversário e de Natal. Anne-Marie e eu ainda fazemos isso com nossos netos. O vovô escreve todos, porque eu sou o homem e eu sou o que manda, sou eu. Porque não há questionamento sobre o amor de mãe e de avó. É por isso que eu escrevo. E não é porque eles duvidem de meu amor, mas isso reforça o amor de alguém que eles amam tanto. Então, não deixem de escrever. Os cartões de Natal e de aniversário, isso é muito importante. E, agora, o que mais temos aqui? Escrever cartas. Quando os filhos crescem, começamos a escrever cartas. Minha filha Amy me escreveu uma. Eu acho que tinha 17 anos. Eu ainda tenho na minha Bíblia. É uma linda carta, que foi uma resposta a uma carta que eu escrevi para ela. Vocês se surpreenderão quando seus filhos crescerem e começarem a deixar surpresas para vocês. No meu escritório, por exemplo, eu tenho cartas das minhas filhas. Elas vão até lá quando estão de passagem por aqui, elas entram e deixam alguma coisa para mim. E eu recebi um cartão de Dia dos Pais. Isso foi há alguns anos, de nossa filha Jennifer. Olhem que lindo cartão. Pai, se há algo que você queira hoje, por favor, não hesite em pedir. Que bom. Pedirei para que mamãe compre para você. Um feliz Dia dos Pais e embaixo ela escreveu algo especial para mim. Eles fazem isso em retribuição, porque eles têm um coração que quer retribuir quando percebem que o amor dos pais foi dado a eles. Muito legal isso. É legal. E outra coisa, não são apenas cartões, cartas e palavras de encorajamento. Eu acho que também é importante, o número 4 do esboço, por exemplo, dar aos seus filhos a oportunidade de demonstrarem que são confiáveis. Estamos falando sobre a questão da confiança. Você, pai, deve ser confiável. Mas seus filhos também vão querer saber se você confia neles. Isso virá com o tempo. Logo na primeira sessão falamos sobre o filho ser responsável, que ele precisa ter idade e conhecimento suficiente para ter uma certa sabedoria e, na medida em que o filho cresce, a confiança aumenta também. Mas chegará um momento em que eles vão precisar ouvir isso. Eu cresci perto de um rio no estado de Nova York e, como o mais novo da família, eu nunca podia pescar sozinho. Eu sempre gostei de pescar e até hoje adoro. E é meu passatempo e esporte favorito. Eu lembro que num mês de maio houve uma tempestade naquela região de Nova York. Choveu e depois abriu um dia lindo. Daqueles belos dias de primavera depois da chuva, eu sabia que os peixes no rio estavam lá pedindo para serem pescados. Pediam mesmo. Eu os ouvia no rio dizendo, venha me pegar aqui. Esperei que meu pai chegasse em casa porque ia ser um pedido grande para ir pescar sozinho, mesmo que ele não quisesse ir. Ele
Chegou e eu nem deixei ele sair do carro e disse: pai, eu posso ir? Tá cheio de peixe lá. Eu posso ir pescar sozinho só dessa vez? Meu pai pensou um pouco e disse: tudo bem, mas vou lhe dizer 2 coisas que quero que faça. Número 1, quero que se afaste da margem, pois ela vai estar escorregadia e a correnteza vai estar forte. E, em segundo lugar, eu quero que você volte para casa antes do sol se pôr, entendeu bem? E eu disse: entendi, pai. Então eu juntei tudo que tinha, peguei minha varinha de pescar, a caixa de pescaria e atravessei o campo molhado atrás da nossa casa, subi a colina e cheguei até a beira do rio, onde eu ia me divertir muito. Eu ia pescar. E fiquei lá por um longo tempo. E comecei a ver que o sol ia se pôr. Eu pensei: muito bem, meu pai mandou eu voltar para casa. Eu arrumei tudo e subi a colina, atravessei o campo de volta e cheguei em casa para guardar as coisas e meu pai estava lá na garagem. Quando o vi, anunciei: pai, eu estou de volta. E ele olhou e disse: sim. Eu disse: pai, eu quero que o senhor saiba que eu não fiquei perto da margem e cheguei em casa antes do pôr do sol. E meu pai me chocou com o que disse depois. Gary, ele disse: fiquei observando você por 2 horas. E eu... Mas o que ele disse depois, eu jamais esquecerei. Porque ele disse naquele momento: agora eu sei que posso confiar em você, sempre. E sabem o que aquilo significou para um menino de 12 anos? Aquilo entrou em meu coração e eu pensei: pai, me dê mais responsabilidades. Eu quero provar como sou confiável porque não quero perder sua confiança. A confiança que me custou tanto para conquistar, não quero perder. Então, às vezes, pais, vocês devem comunicar. Deixem que seus filhos saibam que é hora de fazer um teste de confiança. Seja um pai encorajador. Essas são algumas coisas práticas que podem fazer para serem pais encorajadores. Vamos seguir para o item B. O pai precisa entender e respeitar o mundo particular de seus filhos. Respeitar o mundo particular dos filhos. Nós vivemos em 3 mundos e vivemos num mundo público, que é esse que estamos vivendo, mundo público. Nós falamos uns com os outros, fazemos cursos, nos divertimos, esse é o mundo público. Mas todos nós temos também um mundo pessoal e é nele que podemos ficar à vontade, andar de chinelo e não pentear o cabelo. É um mundo no qual podemos conhecer as pessoas melhor e elas nos conhecerem também. Esse é um mundo pessoal. Mas todos nós, inclusive nossos filhos, também têm um mundo particular. E esse mundo particular, pais, não está no exterior. Ele está no interior. Fica no interior de nossos filhos. E quero lhes pedir que respeitem o mundo particular de seus filhos, porque o mundo particular deles está mudando constantemente, ele está se desenvolvendo. Vocês são sensíveis ao mundo particular de seus filhos, e esse mundo, muitas vezes, é um mundo particular frágil. Há um fenômeno que ocorre na educação de filhos e muitas vezes os pais não percebem. Nós o chamamos de fenômeno da janela aberta. É que ele ocorre muitas vezes quando caminhamos e a criança, do nada, e nunca sabemos quando isso vai acontecer, ela abre a janela de seu coração e diz para o pai ou para a mãe: pode entrar. Pai, mãe, entrem, quero mostrar uma coisa. Quando vocês entram no mundo particular, eles não pedem para que mexam nas coisas, para que vocês o consertem. Eles só estão testando vocês a esse respeito. Será que posso confiar em vocês no meu mundo particular? Como eu já disse, às vezes estamos passeando com uma criança e passear é ótimo, porque é quando elas abrem seus corações e falam com você. Eu lembro de uma vez que Anne-Marie estava colocando a nossa filha mais nova, Jennifer, para dormir e eu subi com a Amy. Eu a pus na cama. Nós oramos e eu comecei a afagar as costas dela para que ela relaxasse, falando o quanto eu a amava, e ela me fez a seguinte pergunta. Ela disse: pai, enquanto eu afagava suas costas, pai, você me acha bonita? Nesse momento, ela estava abrindo o coração dela e estava dizendo: entre, papai, entre. E eu ouvi aquela pergunta: você me acha bonita? E eu disse: sim, filho, é claro que eu acho você bonita. Você é a cara do seu pai. E ela disse: será que mais alguém me acha bonita? E eu disse: querida, com certeza sua mãe acha você bonita. Mas por que está me perguntando isso? É que um menino hoje no parque me disse isso. E o que a Amy estava me perguntando era: posso confiar em você? Era só um pedaço daquilo que estava acontecendo dentro dela.
Minha tentação era dizer, Amy, você é muito nova para falar de meninos. Meninos no parque? Não devia falar com meninos no parque. E, sabe, precisam aprender a serem cuidadosos com o mundo particular. Porque se eles não puderem confiar em vocês, em seu mundo particular, provavelmente buscarão uma outra pessoa. Provavelmente não tão confiável. E vocês não devem deixar isso escapar. E pode acontecer a qualquer momento. Nunca se sabe quando vai acontecer. Pode não acontecer durante anos. Na véspera do casamento, por exemplo, de Amy. Anne-Marie, Amy e Jenny estávamos recordando coisas que vivemos. E enquanto nós falávamos, ela veio com essa. Pai, você lembra daquela vez em que eu lhe dei a minha memória? Sua o quê? Ela disse, minha memória. E eu disse, Amy, desculpe, eu não sei do que está falando. Você lembra quando eu lhe dei? Estava no papel azul, eu corri e dei para você, então aí eu lembrei, eu consegui voltar atrás uns 15 anos. Eu realmente lembrei de uma garotinha de Maria Chiquinhas, com uns 5 anos, que veio correndo numa tarde de sábado e me entregou um pedaço de papel azul e disse, pai, você pode segurar a minha memória? Eu peguei o papel e perguntei, Jenny, essa é a sua memória? E ela disse, sim, pode segurá-la? Eu disse, posso. Posso dobrar e colocar no meu bolso? Ela disse, claro que sim. E foi embora. E meia hora depois ela volta e pergunta, pai, você está com a minha memória? E eu disse, tá aqui comigo, está sim, ela tá... Aí ela disse, obrigado. E agora dizia, pai, você lembra disso? E eu disse, sim, claro, Amy, eu lembro disso, mas o que é que foi aquilo? E ela disse, eu não sei. E ela disse, mas eu lembro que foi num daqueles momentos em que notei que podia confiar em você, porque, pai, você não zombou de mim. Não riu, você apenas pegou e... Saibam, homens, que a gente nunca sabe quando esse fenômeno da janela aberta acontecerá, porque eles não colocam uma placa dizendo janela aberta, entre. Não se sabe, mas é preciso ser sensível a isso, porque a confiança é estabelecida nos lugares secretos do coração e é também aí que a confiança é violada. Cuidem do mundo particular de seus meninos e meninas. Zelem por ele. Vamos para o item C. Os pais devem dar aos filhos a liberdade de fracassar. Essa é importante, hein? Eu sei que sou até anti-americano. Os americanos gostam de sucesso, apesar de não gostarem de gente bem-sucedida. Como resultado disso, buscamos tanto a vitória que perdemos nossa apreciação e capacidade de aprender com as derrotas. Infelizmente, a cultura que nos cerca perdeu totalmente esse valor. E é bastante prejudicial para a mente criativa das crianças. Não ter a liberdade de fracassar diante do seu pai. Pense a respeito disso. Talvez tenha acontecido. Você se lembre de ter fracassado diante de seu próprio pai. É traumático. Seu filho precisa saber que você vê o fracasso como o primeiro passo para o sucesso. Vou tentar explicar isso. Fracasso com esforço é aceitável, mas o fracasso sem esforço é inaceitável. Os pais precisam encarar o fracasso sendo positivos. Quando nossos filhos fracassam nas conquistas ou relacionamentos, devemos ajudá-los a tirarem uma lição disso. Dizemos que você se deu conta de que a lição que aprendeu hoje é uma lição que alguns adultos ainda não aprenderam? Eu sei que dói agora, mas você adquiriu uma sabedoria que muita gente que anda por aí, muitos adultos ainda não tiveram. Isso é alguma coisa que devemos agradecer mesmo no momento de dor, mesmo no momento de fracasso. Isso é difícil de se dizer. Para mim foi difícil não dizer. Você errou, fracassou na semana passada também. Já foram 2 vezes num mês só. É uma tentação, mas precisamos superá-la, sabendo que ao criar uma atmosfera de fracasso, abafamos a iniciativa e a coragem. Entendam, é que as crianças não têm tanto medo de fracassar. Senão, elas não tentariam nada. As crianças crescem, e vocês devem lembrar, nos anos de 1º grau, 2º grau, na adolescência, as crianças... Elas não têm medo de fracassar, elas têm medo de fracassar para alguém, e esse alguém é o pai. Então, homens, pensem na próxima vez que ocorrer um fracasso, tentem inverter isso. Por quê? Porque se eu tenho confiança num pai que aceita meus fracassos e me aponta a direção correta, me dando a sabedoria de ser uma pessoa melhor, esse é um homem em quem posso confiar. Esse é um ponto importante.
Vamos para o próximo item, o item D do seu esboço. Pais, uma das maiores necessidades que os filhos têm é a necessidade de serem tocados por vocês. Nós falamos sobre isso na sessão anterior, mas vamos falar mais sobre isso agora. Saibam que há algo especial e seguro no braço dos pais. Meninos e meninas necessitam de contato físico independentemente da idade. Nossos filhos nunca são velhos demais para um abraço, nem velhos demais para um beijo. Eu sei que há alguns pais que têm dificuldades quanto a isso, e há filhos que não querem ser vistos no shopping com a mãe ou com o pai. Vá andando na frente que eu vou atrás. Eu sigo vocês. Eles não querem ficar perto. O que vocês precisam fazer, homens, é cultivar um senso de proximidade física desde o início. Não tenham medo de beijar seus meninos e de abraçá-los, assim como suas filhas também. O toque físico é essencial para o bem-estar emocional de todos eles. E o carinho da família. Um abraço, um tapinha nas costas, um simples beijo de boa noite, tudo isso comunica intimidade no relacionamento. E é algo que nossos filhos têm direito de ter. Abraçar e ser abraçado comunica empatia e uma proximidade entre os membros da família. Na nossa família, Anne-Marie é a que mais abraça. Ela vive abraçando e isso sempre foi uma coisa boa para todos. Mas eu tive que aprender a manter contato físico. E eu gostaria de mencionar uma coisa sobre as filhas, rapazes. Quando elas têm 12, 13 anos e até mesmo 10, quando começam a se desenvolver e você olha e diz, gente, o que aconteceu com elas? O erro do pai naquele momento, na fase de tantas mudanças físicas, é que olham e dizem, boa noite, querida, boa noite. E elas se perguntam, por que é que o papai não me abraça mais? Ele costumava me abraçar e... Temos que ter cuidado para não nos afastarmos de nossos filhos e filhas e criar neles essa dúvida. Será porque não me ama? Não me abraça mais? Não coloca mais a sua filhinha no colo? Não esqueça que ela precisa disso. Durante nossas viagens, visitamos famílias e lares onde encontramos filhos que estão desesperados por afeição física. Como sabemos disso? Porque nos sentamos no sofá, conversamos com os pais e eles apresentam os filhos que querem conversar e nos ver. E, de repente, uma criancinha sobe no meu colo e conversamos e daqui a pouco coloco a criancinha no chão para falar com a mãe ou com o pai. E, mesmo assim, logo depois, a criancinha volta para o meu colo com um brinquedo na mão. Eu coloco ela de volta no chão e ela volta para o meu colo. Sabe o que isso comunica? Meu pai não tem tempo para fazer isso comigo. Ele é ocupado demais para dedicar um pouco mais de tempo para mim. O toque físico e proximidade comunicam amor para os filhos. E, novamente, faz parte do desenvolvimento de um senso de segurança. Há muitos meninos e meninas que têm todas as coisas materiais do mundo, brinquedos, computadores, jogos eletrônicos, mas o que realmente lhes falta é um abraço habitual do papai. Abraçar crianças, além de dar segurança, supre a necessidade emocional. E não esqueçam que os braços do pai para filhos e filhas é um substituto, preparando-os para a pessoa que virá no futuro, quando tiverem idade e maturidade para terem uma relação que levará ao casamento. O pai supre isso tudo, e nós vimos isso quando estávamos na República Dominicana, numa de nossas viagens a trabalho, e nossas filhas eram adolescentes. Acho que Jenny tinha 17 e Amy 16. E era a primeira vez que ficavam em casa. Havia gente tomando conta delas, mas estavam em casa sem o pai e a mãe. Na véspera de voltarmos, nós ligamos para elas e dissemos, meninas, estamos tão ansiosos para voltar para casa, mal podemos esperar para ver vocês. E elas disseram, pai, também estamos. É a primeira coisa que queremos que nos dê assim que sair do avião é um abraço apertado. E eu achei estranho, porque normalmente é o que damos aos filhos ao voltarmos de uma viagem e pensei, é óbvio, por que estão dizendo isso? Então eu sondei e aí elas disseram, pai, você não sabe como foi passar esses dias sem você. Nós fomos para a escola no dia seguinte e parecia que algo estava faltando. E quando chegou a quarta-feira, nós pensamos, quem sabe se recebermos um abraço do professor no lugar deles, ficará tudo bem. Chegou a quinta e pensamos, talvez um abraço de um colega. E quando chegou sexta, quem sabe de alguém próximo e amigo. Então eu disse para elas, Amy, chegamos na segunda. Não vai à escola amanhã, espere papai chegar. Eu tenho certeza de que quando um filho está acostumado a esse contato físico com o pai, ele sente falta. E por quê? Porque os braços da mãe nos confortam. Ela acompanha a criança desde que ela era bebê.
Mas os braços do pai dão segurança. A diferença é essa. Braços de conforto e de segurança. Homens, abracem seus filhos, amem-nos. Deixem-nos seguros. Através do seu toque. O que é um abraço? Isso é ótimo. Eu vou ler para vocês. Abraçar é muito saudável. Sabiam disso? Ajuda o sistema imunológico do corpo, nos mantém mais saudáveis, cura a depressão, reduz o estresse, induz ao sono, é revigorante, é rejuvenescedor, não tem efeitos colaterais desagradáveis, é como um remédio milagroso. Abraçar é natural, é orgânico, é naturalmente doce, não contém inseticidas, conservantes nem ingredientes artificiais e é 100% sadio. Abraçar é praticamente perfeito. Não há peças removíveis, não usa pilhas e não precisa de manutenção periódica, nem prestações nem seguros. Consome pouca energia e fornece bastante energia. Não tem inflação nem impostos sobre ele, não engorda e é total e completamente retornável. Tudo isso num abraço. Tocar cria uma memória, ajuda a ensinar as crianças a confortarem os outros quando recebem esse tipo de amor físico de seus pais. Vamos prosseguir. O item é no esboço. Eu gosto desses. Vocês, pais, precisam guardar e preservar sua língua e seu tom de voz. Não esqueçam disso. Preservar língua e tom de voz. E precisam aprender a avaliar sua reação de acordo com o rosto dos filhos. Vejam bem, quem me dera ter alguém a meu lado quando eu era um pai jovem que me ensinasse isso. Porque se há uma coisa que eu não desempenhei nada bem, com certeza foi isso. Você precisa aprender a medir sua reação frente ao entusiasmo do outro. O que é que isso significa? Tomar cuidado com o que se diz. Usar o tom adequado. Por muitas vezes nós reagimos a uma circunstância em vez de reagir a uma expressão. Jennifer uma vez chegou, ela tinha uns 5 anos, e trouxe uma pinha gigantesca para casa. Era realmente uma coisa muito grande comparado ao que costumávamos ver nos pinheiros daqui. Era imensa mesmo. E ela estava tão empolgada, coitadinha, com a descoberta que ela havia feito, que ela queria mostrá-la para o homem mais importante na vida dela. E ela chegou para mim e disse, pai, olha o que eu encontrei. E aí ela colocou na mesa da cozinha. Olha só, pai. Eu olhei. E sabe o que é que eu vi? Eu vi formigas saindo da pinha, vi areia na minha mesa nova, vi isso tudo. Aí eu disse, Jennifer, tira isso daqui, tira isso, está arranhando a mesa. E uma vez ditas, eu não podia mais retirar aquelas palavras. Eu não medi minha reação levando em conta a emoção no rosto dela. A menina estava radiante, a criança estava tentando me mostrar sua descoberta. E é incrível como podemos desanimar uma criança nesses momentos, porque não olhamos para o olhar e o rosto dela. Mas elas nos perdoam. Sou lento demais para aprender, mas elas têm me perdoado. Eu me lembro dos anos 80. Foi uma coisa engraçada no mundo todo. E em meados de 80, talvez vocês ainda fossem muito pequenos, mas os anos 80, na minha opinião, foram a época dos cabelos estranhos. A década onde todos faziam permanente. Era o máximo da sociedade. O permanente, até os homens faziam permanente. Eu não cheguei a fazer, mas até os homens faziam, sim. Eu me lembro, vocês mulheres se lembram da primeira vez em que fizeram permanente? Devem lembrar, porque muda o visual e você se transforma numa pessoa diferente. Querem saber? Com as minhas filhas não foi diferente. Eu me lembro da primeira vez em que fizeram permanente. O problema é que Anne-Marie as levou num sábado e não me contou aonde iam. Eu estava cuidando do jardim e as meninas estavam todas animadas. Elas estavam com cachinhos que nunca tiveram antes e diziam, olha só para mim, papai. Estavam todas felizes. Chegaram na entrada da garagem e pensaram, temos que mostrar ao papai a surpresa. E eu estava lá mexendo no jardim. As meninas chegaram e disseram, pai, olha o meu cabelo. Eu virei e fiquei sem ar. A mãe de vocês sabem que vocês fizeram isso com o cabelo? E lá vinha a Anne-Marie com um permanente. Ah, querido, você gostou? E aí as 3 começaram a chorar. Eu não quis provocar aquilo, mas eu não tomei cuidado com o que disse e com o meu tom. Eu não medi minha reação com entusiasmo em seus rostos, sabe? Os filhos perdoam os pais e seus filhos também perdoam. Dão outra chance, até que aprendemos. Anne-Marie, quando vai fazer uma coisa assim, por favor, me avise antes, foi o que eu disse.
Na outra vez, ela falou para mim: Gary, vamos sair às 3 e quando voltarmos, notará algo diferente em nós. Nós, homens, precisamos disso. Tem que avisar. Sabem por quê? Nós não temos o gene da surpresa. As mulheres têm esse gene. Elas dizem, eu adorei. Mas nós não temos esse gene. Não funciona. Precisamos de um aviso, principalmente quando se trata de dinheiro. Precisamos de aviso. Quando as meninas chegam e dizem, pai, você gostou? Eu digo, eu sei que em 2 dias eu vou acabar gostando disso também. A gente vai se acostumando. Gente, eu queria que alguém tivesse me dito isso antes. Eu sei da importância disso, por causa das minhas próprias falhas. Vimos isso na lição 1, quando notamos algo, nós queremos consertar na hora. Gente, particularmente, eu não gosto de surpresas com o cabelo. Deixem crescer. Eu gosto do cabelo de vocês do jeito que ele é. Mas nossos filhos não permanecem iguais para sempre. Eles crescem, eles têm prazeres e atividades de que eles gostam. E nós, homens, temos que nos acostumar a aprender a ter cuidado com o que falamos e com o tom. E aprender a medir nossas reações em relação ao entusiasmo em seus rostos. E, às vezes, eles se entusiasmam tanto. Vamos rapidamente à conclusão agora. Seus filhos enfrentarão inúmeras decepções ao longo de seu crescimento. A vida é mesmo assim. Amizades, o trabalho, envolvimentos amorosos, tudo isso traz momentos de dúvida. A vida de seus filhos poderá ser repleta de incertezas. Mas vocês não devem e não podem ser uma delas. Vocês podem lhes dar segurança. Não deem a seus filhos motivos para duvidar de vocês. Vocês são dignos da confiança de seus filhos? Ouçam. Nós conversamos sobre o básico. Eu falei com vocês sobre coisas práticas que podem começar a praticar hoje. Escrevam um bilhete para eles. Esperem para reagir de acordo com a expressão deles. A maioria dos pais não escreve bilhetes, mas vocês podem fazer isso. Podem melhorar esse relacionamento abraçando-os, falando com eles sobre a família, dizendo para eles que família maravilhosa eu tenho tanto orgulho de vocês. Criem a identidade familiar. Abracem os filhos, tomem cuidado com a maneira como falam. Há algo lindo sobre a família. Até aqui saímos do filho responsável para o filho seguro, para o filho amoroso, e para o filho confiante. A próxima sessão será sobre a criança moral. Porque todas essas virtudes estão interligadas. Pais, quero encorajá-los. Deem um abraço nos seus filhos. Nos vemos na próxima. Deus os abençoe. Não se esqueçam do dever de casa e até a próxima.